Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com o professor William McCormick, que vai falar de um tema bastante interessante. Olá, não dá para saber seu nome porque tem muitas letras juntas, mas boa noite. O professor já está aqui presente. Olá, Fernanda. Boa noite, professor. Olá, boa noite, meu caro professor Hugo. Como vai? Tudo bem na medida do possível, né? Na desmedida do impossível. Exatamente, tudo está voltando à normalidade. Vou fazer aqui boa noite a todo mundo. Vou fazer aqui uma pequena apresentação do professor para passar a palavra para ele. Meu convidado de hoje é o professor William McCormick. Essa é a nossa live número 62 do projeto Reflexões Filosóficas, né? O professor William, ele tem graduação em Psicologia, mestrado e doutorado em Filosofia. Sua principal linha de pesquisa é a filosofia da psicanálise, né? Tem vários artigos publicados. Escreveu o livro Do que é feito um líder, uma leitura psicanalítica das coletividades e suas identificações, e é coautor de algumas obras, né? Filosofia, Religião e Psicanálise, Amor, Desejo e Gozo, Por que nos identificamos, Ontologia Política e Psicanálise e Relendo o Mal-Estar na Civilização. E o tema que o professor propôs então aqui para trabalhar conosco é o seguinte tema: as paixões do ser, a sociedade dos afetos e a política do ressentimento. Ou seja, é uma tese de doutorado, né? Então, tem que ter um poder de síntese assim, avassalador para reduzir isso tudo nesse tempo que nós temos, né? Mas então é isso, professor. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite. Passa a palavra para você. Obrigado. É uma grande satisfação estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite, né? Parabéns pelos eventos, tenho acompanhado, né? Sempre temas muito pertinentes, né? Sempre temas muito relevantes, questões importantes. E justamente isso, te olhando, né, te ouvindo falando do título, eu pensei, né, porque eu sou novo nesse Instagram, e aí eu esqueci que a gente só tem 1 hora. Eu falei, cara, como é que eu vou falar sobre isso tudo? Então eu vou tentar resumir o mais breve possível, né? É, essas temáticas, né, que são relevantes, que articulam a filosofia, a psicanálise, né, como uma forma de olhar para fenômenos sociais, políticos, né? Então, dentro das minhas pesquisas, eu atuo como psicanalista clínico, consultório, mas né, nas minhas pesquisas, né, enquanto docente, enquanto pesquisador, eu trabalho a psicanálise para além da clínica, né? Ou seja, como a partir de um campo, né? De 3 campos filosóficos: o campo da ética, da estética e da política. Ou seja, a utilização, né? O fornecimento a partir da psicanálise de aparatos, conceitos que possibilitam a gente pensar outros fenômenos culturais, sociais, políticos, porque a gente vai começar a entender que o entendimento, né, entre a psique individual e a massa não é tão longínquo assim, né? Não é tão distante assim. Freud se ocupa muito disso no seu trajeto acadêmico, né? Ele escreve textos que são dito textos sociais, né? Então tem Tabu, Psicologia das Massas, Mal-Estar, Moisés, o Monoteísmo. Mas ele sempre mas ele sempre cuida de fazer uma aproximação, né, do que é da ordem do social, o que é da ordem do individual, né? Acontece na sociedade, na construção, acontece na psique, né? E isso possibilita a gente entender vários fenômenos, né? Ou
perceber o acontecimento de vários fenômenos que são extremamente contemporâneos, né? Discursos de ódio, políticas do ressentimento, né? E a gente vai começar a entender como que funciona isso. O ressentimento como essa reação, essa resposta a uma perda, né? A um declínio de ou a ameaça de uma fantasia de dominação, ou seja, nós temos aí uma maioria, né, do branco, do hétero, do cristão, da família tradicional brasileira, que de repente viu o outro, o diferente, a alteridade, conquistando seus direitos. E o ressentimento é justamente isso, ou seja, as políticas estão sendo movidas pelo ressentimento, não há um projeto. Né? O projeto é justamente, né, tirar, né, reconquistar aquela fantasia de dominação. Né? Aquela fantasia que só eu, branco, hétero, cristão, classe média, posso gozar, posso ter acesso. Ou seja, nós, né, nos reconhecemos enquanto identidades, e essa identidade se cristaliza como uma verdade absoluta. A gente sabe desde a filosofia que isso é extremamente questionável, ou seja, a substância, a questão da identidade como uma substância, coisa em si. Isso desde Kant a gente quebra isso, né? E como a minha identidade é construída, né, a partir dessas fantasias de dominação, o Deus é o certo, a cultura é a certa, né, o mérito é nosso, de repente a gente vê o outro, o diferente, a alteridade conquistando espaço, representatividade, direitos. E isso aconteceu por alguns anos no Brasil. Né? O que acontece com essa grande maioria se ressente e quer atuar justamente para destituir isso. Né? E é o que está acontecendo. Você pergunta para um monte de gente qual é o projeto, né, de alguns desses governos, não sabe, porque o projeto é justamente esse. Destruir aquilo que é da ordem da alteridade. Negar essa alteridade em si. Então, políticas estão sendo construídas sobre isso. Construídas sobre uma visão extremamente equivocada do que é democracia. Né? Ou seja, aquela visão equivocada da democracia reduzida a um voto da maioria. Né? A um poder da maioria. E a gente vai começar a entender que a democracia não é o voto da maioria, não é o poder da maioria. Porque justamente quando se dá poder à grande maioria, há uma grande tendência ao totalitarismo, que essa maioria, né, engula, destrua, né, pegue todo esses direitos, esses avanços, né, e tome para ele só. Ou seja, só a maioria pode gozar e o resto, isso é um discurso que acontece, né, e o resto tem que se adaptar à vontade da maioria. Ou seja, a democracia não pode ser vista como o poder da maioria das pessoas. A democracia só existe de uma forma mais legítima, mais pura, quando todas as minorias são representadas. Quando todas as minorias têm voz, têm representatividade. Senão a maioria engole a minoria. E é o que está acontecendo, não? Agora esse outro diferente vai ter que novamente remar, né, fora desse grande círculo. E eu estou falando da maioria, não da maioria, fique claro isso, não da maioria populacional, mas da maioria que detém o capital, que detém o poder, né? E isso é um ponto muito importante, porque essa coletividade em si, essa massa em si, está novamente reivindicando, né, aquele poder, aquela promessa de gozo total, que foi pluralizada, né? Pelo que a gente vai chamar de Estado Democrático de Direito, ou seja, não dá para ter tudo. O que é o Estado Democrático de Direito, se não um derivado, não é a mesma coisa, claro, se não um derivado de um processo, né, simbólico que nós vamos denominar castração. Né? O que é castração, se não uma proibição simbólica? Não é um corte num órgão masculino ou feminino. É uma proibição simbólica. Não pode tudo. Não dá para ter tudo. E justamente não pode tudo para que o outro possa algo.
eu não posso mais, dentro de uma civilização, dentro de uma estrutura cultural, ter acesso a todos os direitos e a todos os gozos. Porque quando eu tenho acesso a tudo, significa que o outro não tenha. Né? Então, eu posso algo para que o outro possa algo também. Mas eu não posso tudo. Como o outro também não pode tudo. Né? E isso é uma herança, né, que eu denomino de herança totêmica. Freud escreve um texto em 1913 chamado Totem e Tabu, onde ele pressupõe a partir de um mito, mas um mito científico baseado na antropologia, na sociologia, na biologia, de como se deu, né, o embrião da cultura, da civilização. Né, da renúncia da natureza. Né? Para Freud, né, a cultura é a negação da natureza. Ou seja, a gente renuncia à natureza, que de certa forma é hostil, de certa forma tem uma certa agressividade, para viver em um estado de cultura com o outro, para poder negociar com o outro, para poder renunciar para o outro, senão vira uma grande guerra. Né? Meus colegas robesianos sempre me lembram disso, uma guerra de todos contra todos em si. Né? Então, o que Freud pressupõe? Pressupõe que havia um pai da horda, que não é um pai biológico, né? Senão um macho mais forte e um bando de iguais. E para esse pai, tudo podia. Nada era negado. Nada era negado. Ele tinha acesso a todos os alimentos, as fêmeas, isso, aquilo. Então, tudo para ele era permitido. Né? E os membros da horda ficavam sempre aquém. Ou seja, ele tinha acesso a esse gozo absoluto. Ele era a figura do não castrado. Aquele que não tinha proibições. Aquele que não tinha renúncias. E aí, os membros da horda começam a se identificar, se organizar entre si, confabulando o assassinato do pai. Olha que interessante. A primeira relação de identificação coletiva em Freud é pelo ódio. Eu me identifico contigo não porque nós amamos a mesma pessoa em comum, porque nós odiamos ela. Nós queremos destruí-la em si. Então eu me identifico como próximo em relação ao outro que está excluído e que a gente precisa eliminar, exterminar. Então os membros da horda se reúnem, né, destituem esse tirano, né, e o devoram em um banquete totêmico. Isso é um ponto importante, né? Num ritual canibalístico mesmo. A gente está falando do humano antes da cultura, né? No nascimento da cultura. Porque o que se devora? Simbolicamente a força, a lei, a regra, né? Os atributos. Não é porque se tem fome. Porque aquele pai era o pai que tiranizava, mas também era o pai que protegia. Né? E agora nós introjetamos, né, uma lei, uma regra. Sabe por quê? Porque quando esse pai, né, ele é morto, né, ele é assassinado, ele é introjetado, é um avesso nietzschiano. Né? Justamente, né, quando a gente pensa em Nietzsche, a gente está falando justamente do enquanto se Deus está morto, tudo é permitido. Né? Para Freud é o avesso de Nietzsche. É justamente porque o pai está morto que não pode tudo mais. Por quê? Se eu posso tudo, se eu acredito que posso tudo, se eu quero me colocar na posição desse pai de não castrado, o outro também quer, então começam as guerras. Né? É uma destruição de todos contra todos. E aí esses seres humanos precisam agora se organizar em coletividade e estabelecer renúncias. Renúncias pulsionais, renúncias instintuais, coisas que o humano fisiologicamente ou biologicamente são capazes de fazer, mas isso é rechaçado. Freud vai falar sobre o horror ao incesto, ao canibalismo e ao homicídio. Coisas que o humano não tem impedimento biológico algum, porque o impedimento já é moral. Tanto que se transforma em um tabu, né? Ou seja, eu nem consigo mais pensar nisso em si. Mas é justamente essa proibição, essa entrada nesse jogo de leis que possibilita a sociedade. E eu entendo que agora eu não posso mais tudo. Porque a figura do pai, daquele que podia tudo, não existe mais. Né? E eu não posso tudo para que você possa algo.
Olha como a gente está chegando próximo daquilo que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Ou seja, é a introjeção dessa regra, dessa lei que possibilita a entrada na sociedade. Só que tem um porém. Esse pai que foi eliminado, exterminado e introjetado, era o pai que protegia. Então começa essa ambivalência, né? O pai morto, como a gente diz, vira herói. O pai morto vira totem, ou seja, vira uma ideia dominante. Porque era o pai que protegia, era o pai que tiranizava. Mas agora ele não está. Desamparo. Um dos primeiros afetos. O desamparo é o afeto primordial na teoria social de Freud, né? E a partir desse desamparo a gente começa a se organizar enquanto coletividade. Cria-se, né, totens, ou seja, representantes simbólicos da força e da proteção do pai. É uma troca. É para eu lembrar das renúncias e para eu lembrar da imagem do pai. Isso é a figura do totem, né? É a figura que representa essa lei em si, né? E o que é o tabu? Se não, né, o reflexo atual daquilo que foi totêmico, ou seja, a proibição do incesto, do homicídio, do canibalismo, eu precisava de uma imagem para me lembrar. A questão do pai morto que nos protegia, né, dos espíritos ou da natureza imponderável, eu precisava ter uma figura totêmica. Hoje não precisa, necessariamente, porque esse pai já está introjetado em forma de lei. Mesmo que a gente vê em muitas organizações, ou muitas religiões em si, estruturas que também são totêmicas, né? Que tem a figura, que tem isso, que tem aquilo, né? Então acho que esse é o primeiro, acho que é o primeiro ponto, né? Onde a gente começa a aparecer o que nós vamos chamar de desamparo. Desamparo frente a quê? Há uma natureza avassaladora, imponderável, há um cosmos que não está implicado à nossa existência, né? Que não podemos controlar, que não podemos prever. A gente vê isso até hoje, gente. Né? Até furacões com grandes satélites, a gente consegue ver quando já está em cima. Quem conseguiria prever toda essa pandemia é da ordem do imponderável mesmo. É puro desamparo, né? E aí, justamente, a gente se reúne e responde a esse desamparo, né, a partir de formas diferentes, né? Pensamentos anímicos, religiosos, científicos, são formas diferentes que Freud institui, formas de pensamento para responder a esse desamparo. Mas tem uma questão: esse lugar do pai está vazio. O que faz com esse lugar do não castrado que se perdeu? Porque a gente já está dentro de uma regra social. Eu já me vejo como castrado. Freud vai começar a trabalhar isso em um outro texto, em 1921, Psicologia das Massas, que ele vai instituir o líder como um substituto paterno, como alguém que a gente vai colocar no lugar do não castrado, né? Seja aquele líder político, religioso, militar, né? Olha que interessante isso nessa lógica neurótica, né? Eu me vejo como castrado, mas eu acredito que alguém não seja. E eu sigo esse outro, porque ele é foda, ele pode, ele consegue tudo, ele é o cara, etc. Ou seja, se transforma numa relação de representatividade onde esse líder representa aquilo que é da ordem dos meus desejos, dos meus afetos, que ganham vazão a isso. Aquele que a gente legitima como líder não diz sobre ele, diz sobre nós. Diz sobre a nossa relação, a relação de um povo, de uma massa, de uma coletividade, com o seu desejo, com o seu afeto. Né? E isso a gente pode ver, inclusive, na política atual. Né? Isso é um ponto importante, né? Porque a gente vai começar a entrar agora no que nós vamos chamar de discursos de ódio. Se fala muito de discursos de ódio, não? E a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. O discurso de ódio, Hugo, não inventa o ódio. O discurso de ódio não inventa o ódio. O discurso de ódio possibilita e legitima que aquele ódio que já estava em cada um de nós agora ganhe ato, agora ganhe palavra, agora ganhe representatividade. Fica claro isso? Né?
Porque aquele que odiava o outro já odiava. O homofóbico, gente, já era homofóbico. Só que não podia falar. O machista já era machista, mas não tinha tanta representação. Não podia agora expor como status, gente. Né? Me parece que o ódio saiu do armário. E perdeu, né? E perdeu, de certa forma, o pudor. Ou seja, a gente fala como status mesmo. Só que é um ponto importante, né? Aquilo que explode na massa, e isso a gente vê hoje, aquilo que explode na massa é aquilo que está recalcado no eu. Olha como que a política e a psique individual caminham juntas. Isso é atual, né? Pois é, mas isso é Freud. 1921. Né? Aquilo que explode na massa é aquilo que já estava recalcado no eu, já estava no eu. Só que antes não tinha, olha que importante isso, só que antes não tinha uma relação de representatividade e um lugar de poder que dizia que agora pode. Agora pode ser homofóbico, agora pode ser racista, agora pode, né? Direto ou indiretamente. Mas há esse tipo de comunicação. Ou seja, a gente saiu, né? Esse ódio que já estava, saiu do armário. Né? O brasileiro, como muitos lugares do mundo, tá? Isso não é um fenômeno brasileiro, não. Mostraram sua faceta mais perversa. Isso é um ponto. Por que, né, que muitas pessoas me perguntam, né, por que muitas pessoas vão acabar legitimando esse tipo de representação, esse tipo de liderança mais perversa? Primeiro, porque já há algo que está recalcado no seu. Porque desde cedo nós não aprendemos a falar sobre os afetos, a elaborar isso. Nós aprendemos a engolir isso. Né? Porque falar de afeto é coisa de frouxo. Para dar conta disso, não. Isso tem que engolir, tem que colocar debaixo do tapete. Né? Isso é um processo civilizatório. Isso acontece desde o início da infância, gente. Você pega lá duas crianças brincando com o carrinho numa educação infantil, um pega o carrinho do outro, né? Aí um vai e morde o outro. Né? O impulso. Né? O impulso em si, hostil. Morde, empurra, né? Bate. O que a professora faz, né? Muitas vezes, né? Quando é uma visão mais repressiva, não são todas, claro, né? Uma saída mais repressiva é isso, né? Eu falo pro Joãozinho, poxa, Joãozinho, que feio, tem que ter vergonha, né? Não pode ter raiva do amigo. E eu pergunto, por que não? Por que ele não pode ter raiva do amigo? Ele pode ter raiva do amigo. Ele não pode atentar contra o corpo do amigo, contra os direitos do amigo, contra a dignidade do amigo. O que é interessante a gente entender que desde cedo a gente precisa ser ensinado, e isso é o processo da civilização, civilizatório, a trocar a hostilidade pela linguagem. Porque esse Joãozinho, né, ele é reprimido, aí ele vai para casa, aí o pai fica sabendo, bate nele, só que também não pode ter raiva do pai. O que ele faz? Recalca. Uma hora, aquilo que é recalcado volta. O sintoma é a história daquilo que foi recalcado. Não tem saída. Agora, a gente pode ter uma saída mais positiva. O Joãozinho, eu digo pro Joãozinho, poxa, Joãozinho, que chato, né? Eu entendo que você tá com raiva. Mas quando acontecer isso, não precisa bater. Fala para mim. Diga o que você tá sentindo. Consegue perceber a grande diferença nisso? A gente tá fazendo uma substituição da hostilidade pela palavra. A palavra para dar conta, né? Para tomar posse daquilo que se sente, para encontrar acolhida no outro. Só que a gente é ensinado desde sempre a engolir isso. E isso explode. O que nós estamos vendo desse ódio, dessa violência, não começou agora. É isso que eu estou tentando mostrar. Isso já está sendo depositado nesse humano há muito tempo. E com discursos legitimando isso. Ah, eu apanhei, foi muito importante para mim. Eu apanhei e era isso que me deu disciplina, que me deu caráter, e hoje as pessoas não têm mais nada e tal.
Eu já atendi isso, gente. E eu disse para um sujeito uma vez, cara, mas não se esqueça que você está dizendo isso repetidamente, deitado em um divã. O que isso quer dizer? Que isso causa para ele. Ele precisa falar sobre isso. Ele está falando sobre isso. Então, isso é um ponto importante. Mas por que a gente legitima isso? Primeiro, tem algo no discurso desse outro. Isso é um processo de identificação. Está lá em Freud, na psicologia das massas. Tem algo nesse discurso do outro que encontra ancoragem no eu. Nossa, é isso mesmo. Esse outro não presta. Esse outro é ruim, etc. Né? E tem esse outro que está prometendo um gozo total. Agora pode. A gente, né, o branco, o hétero, o cristão, pode. Mas para que a gente possa tudo, o que significa que o outro não possa? Ou seja, a gente precisa tirar do direito da dignidade do outro para que a nossa identidade, que são construídas a partir de ideias, de fantasias, né? Ninguém nasce com uma identidade. Na psicanálise a gente tem muita dificuldade de entender isso. Inclusive que nasce homem ou mulher, né? Nasce com uma anatomia que vai se constituir num corpo. Não há um corpo a priori, inclusive. E você pode ou não se identificar com esse corpo. Ou seja, é tudo um processo. Né? Ou seja, o que eu estou querendo mostrar? Que o político é o sintoma do povo. O político é o sintoma do povo. Aquele que legitima diz sobre aquele afeto que está circulando nessa coletividade, né? Quando não é o gozo do povo. Se a gente legitima, ou boa parte legitima o discurso de ódio, o que está circulando afetivamente na sociedade se não ódio? É autobiográfico. Né? Aquele que a gente elege, aquele que a gente legitima, diz mais sobre a gente do que sobre o outro. A gente acompanhou isso também nas eleições, né? Daqui, dos Estados Unidos. Né? E olha que interessante isso, essa incapacidade e essa precarização simbólica. Né? Isso aconteceu nos Estados Unidos também, eu lembro, inclusive foi antes daqui, mas pode ser aplicado em outros lugares. Eu lembro que, bem, nos Estados Unidos não é obrigatório, né, esse voto, então as pessoas diziam, isso pegou muita gente de calça curta, né, porque diziam, não sei se ainda vou votar, não sei, aí ia lá na calada da noite e ia votar lá no Trump. E algumas emissoras de TV ficaram espantadas a quantidade de pessoas, né, latinas e islâmicas que votaram no Trump. Né? Que proferia justamente um discurso contra eles. Né? Os latinos eram os que traziam drogas e os islâmicos eram os que eram os terroristas. E eles foram na rua tentar investigar isso. E pegaram uma pessoa de uma origem latina para entender. Né? E eles perguntaram, poxa, você votou no Trump, ele está pensando isso, construindo muros, etc. Não, é isso mesmo, cara. Eles vêm aqui, roubam os nossos empregos, trazem doenças, trazem... Bem, a gente ouve isso desde a época de Hitler também, não? Não é o mesmo discurso, né? E aí, esse jornalista começou a ficar... ele começou a ficar incomodado com isso. Ele disse, cara, mas você é latino. E sabe o que ele respondeu? Ele disse, eu não, agora eu tenho green card. O que ele estava querendo mostrar? Agora eu não quero fazer parte do grupo dos excluídos. Eu quero fazer parte do grupo dos que excluem. Por isso, né, esse é um dos motivos que Paulo Freire é tão odiado, né, por uma grande parcela da população que não entende muito bem isso. Porque ele vai dizer o que? Justamente isso. Né? Naquela frase famosa dele, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se transformar em opressor. Ou seja, para replicar a violência. Aquela violência que eu recebi, eu quero replicar, eu não consigo elaborar ela. Precarização simbólica. O que nós estamos falando, né, por exemplo, em relação à psicanálise? Né? Quando a educação não é sublimatória, quando a gente não consegue dar conta de elaborar, sublimar, né, os nossos afetos,
né, as violências que a gente recebe socialmente buscam ser direcionadas ao outro destrutivamente. Né? Uma das saídas pulsionais é em direção ao outro. Né? Eu aponto para o outro para aniquilar o outro, porque eu não consigo dar conta daquilo que está no eu. É justamente isso. O repressivo também é um reprimido. Aquilo que eu não elaboro, aquilo que eu não elaboro no eu, aquilo que é tabu no eu busco reprimir no outro. Quando eu não dou conta de desejar, eu quero mortificar o desejo do outro. Como assim o outro pode desejar? Como assim o outro pode conquistar coisas? Eu que deveria. Ressentimento. Ressentimento se transformou uma grande política. Porque nós estamos construindo identidades. Identidades são produtos de relações de alienação, de identificação, de separação. São produtos que estão sendo feitos cada vez mais de forma rígida. Que tudo que afeta ou ameaça essa identidade, como eu não tenho capacidade de elaborar, eu preciso destruir. Ou seja, se eu, como branco, hétero, cristão, me vejo como escolhido, me vejo como aquele que pode mais, me vejo como superior, quando eu vejo esse outro, né, adquirindo direitos, conquistando espaço, isso se torna uma afronta à minha fantasia identitária. Eu quero destruir o outro. Se a minha fantasia identitária é construída por um Deus, a partir da ideia de um Deus único, inequívoco, que é o certo, o que eu faço com o Deus do outro? Eu quero destruir. Né? Porque eu vou destruir aquilo que ameaça a minha identidade. Porque eu não quero questionar. Eu não quero questionar o meu Deus. Eu quero destruir o Deus do outro. Quantos terreiros, quantos templos de Umbanda, de Candomblé estão sendo destruídos nesse momento? Ameaçados nesse momento. Por quê? Porque há uma identidade construída de que há uma religião certa, a escolhida, e que a outra precisa ser eliminada. Então eu não quero questionar meu Deus. Eu não quero questionar minha sexualidade. Como eu não dou conta da minha sexualidade, eu preciso mortificar a sexualidade do outro. Como eu não banco o meu desejo, eu quero mortificar o desejo do outro. Se a minha identidade é construída a partir de uma heteronormatividade, porque tem uma visão de natural, de normal, e isso é um argumento extremamente precário. Não tem uma natureza heterossexual. Eu tenho um monte de macaquinho, de peixinho que vai provar que não é isso. Né? Inclusive, para a psicanálise, a gente precisa deixar muito claro, não há natureza, não há normalidade sexual de forma alguma. A sexualidade não é natural. Porque ela já é construída em identidade, em fantasia. Não é apenas uma base biológica ou fisiológica. A psicanálise não é normal ser gay, mas também não é normal ser hétero. Fica claro isso? Porque ambos são constituídos a partir de uma relação com desejo com objeto. E tem uma fantasia ali. A gente transa com fantasias. E isso é assustador, porque a gente nunca sabe se a gente está na fantasia do outro ou não. Sem esse imaginário, sem esse simbólico, não tem. A penetração não se sustenta. Ou a genitalização não se sustenta apenas numa base fisiológica. Ou seja, esse argumento de uma natureza não se sustenta a partir do trabalho psicanalítico. Né? Mas eu construo uma identidade rígida que é uma normalidade, que é ilusória, que é fantasiosa. E eu não quero questioná-la. E de repente eu vejo um outro desejando, né, investindo a libido, desejo, em um outro tipo de desejo que não é o meu. O que eu vou fazer? Eu vou repensar, né, debater, me abrir à sexualidade? Ou eu vou mortificar a sexualidade do outro? Consegue perceber o que está acontecendo? Porque tem uma ideia rígida de uma identidade que é a certa, que é a melhor, que é baseado em uma natureza, em uma normatividade heterossexual, por exemplo, que isso não existe.
Não existe relação sexual senão mediada por uma fantasia, senão mediada por um desejo. E isso não é uma base biológica. Se coloca um pênis e uma vagina só por uma ordem biológica, não acontece. Se não tiver uma relação com o desejo, com a fantasia, com o simbólico ali mediano. Se eu acredito, né, se eu sou construído, né, numa visão de um homem que é herdeiro, olha que interessante isso, herdeiro, né, de uma grande base natural do homem, né, viril, do provedor, né, também que não se sustenta mais na natureza, ou seja, eu me vejo de uma ordem, de uma natureza do masculino como provedor, como isso, aquele que deseja, aquele que cuida, né? E eu instituo o feminino, né? A mulher como aquele que é meu objeto de desejo, né? Eu construo uma identidade nisso, né? A gente está falando da identidade do machista, por exemplo. O que é o machismo? Se não uma identidade que é construída e baseada em uma fantasia identitária, que se sustenta por dois pilares. O machismo, né? Eu tenho trabalhado bastante sobre isso, né? O machismo se sustenta, né, a partir de uma fantasia que tem dois pilares. Primeiro, o homem que deseja, e segundo, a mulher que é objeto de desejo. Então, o homem deseja. O objeto não deseja. O objeto tem que ser desejado. Ele precisa ser desejado. Ele precisa cuidar para ser desejado. Gente, isso foi construído por muito tempo. Muito, muito tempo. E aí, de repente, com os avanços, com as conquistas, claro, gente, ainda temos muito ainda a lutar, a conquistar, né, direitos. A gente precisa lembrar que direito não é uma coisa que nasce em árvore, né? Direito é produto de muitas batalhas no campo social, político, jurídico, etc. As mulheres vão construindo um lugar de desejo agora. Agora a mulher pode desejar, deve desejar. E olha que interessante, né? A fantasia do machismo. O homem deseja e a mulher é objeto de desejo. E agora, o que acontece com essa identidade quando o homem descobre, o macho descobre que o seu objeto de desejo agora deseja também? Ele não sabe o que fazer com isso. A fantasia, né, do machismo não está à altura do desejo feminino. O desejo feminino é ameaçador, essa fantasia de dominação. Ele entra em curto. Ressentimento, né? Uma ameaça a essa identidade. Agora não se sustenta mais. E aí o que a gente precisa fazer? Mortificar o desejo feminino para que a fantasia machista continue imperando. Vamos mortificar. Esse é o objetivo do machismo. Vamos mortificar o desejo feminino para que a nossa fantasia daquele que deseja, que tem um objeto, continue imperando. Eu não preciso questionar, repensar ela. Então a gente vai mortificar esse desejo feminino. Como? Depreciações, né? Brincadeiras, piadas e até atos diretos ao corpo do outro. Quantas pessoas, quantas mulheres estão morrendo por isso, gente? É o que nós vamos chamar de feminicídios, gente. Estão morrendo por serem mulheres. E isso não é novo. Né? Quantas bruxas foram queimadas por causa disso? Quem eram as bruxas, Hugo? Não eram aquelas senhoras de narigão e verruga no caldeirão. Eram todas as mulheres independentes que questionavam, que estudavam, que se contrapunham a uma moral de dominação. Ou seja, o desejo feminino sempre foi ameaçador. A moral de dominação, a fantasia de dominação do masculino. Gente, isso desde Antígona. História de Antígona é assim. Isso desde Eva. Né? A fantasia do machismo não dá conta do desejo, porque não sustenta essa fantasia. E o que a gente faz? Ressente e se vinga. Olha quantas questões a gente pode levantar em cima disso. Né? Então,
Esse desamparo, que é estrutural, encontra tamponamento em um sentido rígido, em uma identidade rígida, em uma narrativa, né, que tudo tenha sentido, de que o cosmos não é mais hostil e que você tem que ser obediente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa narrativa do macho, nessa narrativa do religioso, né, intolerante, não estou falando que todos são, fica claro isso, mas desse religioso intolerante, é que há uma promessa de gozo, mas não é para todo mundo. Tem alguém, seja um líder religioso, seja um Deus, seja um presidente, que promete o gozo total. E para isso, eu preciso temê-lo. E para isso, eu lhe devo servidão. Eu lhe devo obediência. Eu espero. Eu espero. Eu espero que aquele pai de novo volte, né, para cumprir aquela promessa de gozo total. Né? Ou seja, nós já estamos falando, né, do desamparo, do medo e da esperança em si. São 3 afetos muito importantes para a gente entender. Né? Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento extremamente melancólico e nostálgico. Né? O nostálgico, de certa forma, é um melancólico. Freud tem um texto, não sei se vai dar tempo, cara. Eu falei aqui também. Que se chama Luta e Melancolia, né? Que Freud vai se debruçar sobre como funciona a psique com a perda de um objeto. Um objeto de amor, que envolvia um grande e intenso investimento libidinal. Seja uma pessoa que morre, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja uma época da vida, tudo isso envolve uma perda. Né? O luto é quando esse investimento de libido ele se esgota, não está mais ali. Né? Foi cortado. E eu entendo que foi cortado. Eu aceito que eu perdi. Né? Eu não tenho nem mais componentes, e eu nem espero que ele volte mais. E justamente por elaborar, e elaborar vem do labor, né, do trabalho, e justamente por elaborar isso, eu preciso investir essa libido em uma outra coisa. Em uma outra pessoa, no trabalho, no filho, no lazer. Né? Esse é o luto, é o trabalho do luto. A melancolia, ela é uma perda do objeto, mas não é uma perda completa. Porque eu ainda tenho resquícios e componentes inconscientes dele, e ela permanece, esse objeto permanece em forma de esperança que ele volte algum dia. Esse pai da horda que tudo podia, eu fico melancólico esperando que ele volte. E o que acontece com esses novos presidentes se mostram como aqueles pais da horda. Tirano, repressivo, que aniquila o outro, que pode gozar de tudo, porque tem histórico de atleta. Né? E olha como acontece isso, inclusive, na nostalgia. O nostálgico é o melancólico, porque ele não aceita perder uma época. Ele diz assim, poxa, naquela época, né? Queria que aquela época... Às vezes nós temos nostálgicos, inclusive, do não vivido. Nunca viveu aquela época, mas diz que a ditadura era boa. Né? Não é isso? E, de certa forma, você vê que esses personagens pararam no tempo e espaço. A época era aquela, eu não estou vivendo agora. Essa época eu quero destruir. Porque agora os adolescentes estão perdidos. Porque agora a sexualidade... Bem, gente, os adolescentes estão perdidos desde Aristóteles, gente. Aristóteles já falava isso, gente. E é muito bom. Eu sempre prefiro os perdidos do que aqueles que se acham. Né? Mas é justamente isso. Eu quero que aquela época volte. Ele fala assim, mas na minha época... Né? E eu pergunto, mas você já morreu, cara? Não, veja bem, então a sua época é agora. Exato. Né? A nostalgia tem um quê de melancolia. Eu perdi, mas eu não aceito que eu perdi. Né? De repente aparece um outro que personifica, que substancializa esse lugar do pai da horda. Que promete o gozo. Agora pode tudo. Agora todos os gozos são permitidos. Gente, o poder é sempre uma promessa de gozo. E a gente começa a entender que esse ressentimento se torna uma ordem política em si. Se torna um projeto. Ou seja, vamos mortificar tudo aquilo que o outro, que o diferente, que a alteridade conquistou.
que o índio conquistou, que o negro conquistou, que a mulher conquistou. Não é isso que está acontecendo, gente? Né? O ressentimento se torna uma política, uma prática em si. Não é sobre um projeto. O projeto é tirar do outro. Para quê? Para quê? Para manter a minha fantasia de gozo completo. Para manter a minha fantasia identitária funcionando. Porque a minha sexualidade é a certa. O meu Deus é o certo. Então, como eu não quero pensar nisso, né, eu mortifico o outro. Né? E isso é importante. Olha como, por exemplo, essas identidades não são frágeis. Né? A violência, Hugo, ela é a máscara mais perversa da fragilidade. A violência vem para mascarar a fragilidade. Ou seja, eu tenho que contrapor com a força física, mascarando a minha fragilidade simbólica. É basicamente isso. Né? Então, eu destituo o outro enquanto mulher porque eu não quero perder a minha identidade machista, que eu me reconheço por ela. Eu quero destruir o gay porque eu não quero perder a minha identidade de uma normalidade hétero. Né? Mas olha como o outro me convoca, olha como eu invisto no outro. Isso é um ponto importante. Aquele que eu odeio, né? Aquele que eu odeio, eu invisto tanto naquele que eu amo, gente. Amor e ódio são duas facetas de uma mesma moeda. O amor não é o contrário do ódio. Né? É um lado B do ódio. É um tropeço. Né? Quantos casais que amam perdidamente, de repente se odeiam? Para quê? Porque mantém um vínculo. Sabe por quê, Hugo? Porque eu não amo qualquer um, mas eu também não odeio qualquer um. Aquele que eu odeio é muito importante. O gay é muito importante para o homofóbico. Olha como ele investe. Eu tenho que sair à noite. Eu não vou para passear, para namorar. Eu vou sair para caçar gays, para bater nele. Olha como eu invisto nisso. Olha como que ele me convoca. Olha como que ele me ameaça. Me ameaça a minha fantasia identitária. Porque eu não posso dizer, acho que seria muito leviano da minha parte, que todo homofóbico é um gay enrustido. Não posso dizer isso. Porque ele não topa nem pensar no assunto. Ele rechaça, inclusive, pensar nesse assunto. Então ele tem que combater isso com violência, com hostilidade. Por quê? Porque não tem mais linguagem, não tem mais palavra. Nós passamos muito tempo desinvestindo na palavra. A palavra não suporta mais, não dá conta mais. Gente, a pulsão se pacifica pela palavra. Quando a palavra cai, vem a hostilidade. A palavra cria barreira, a linguagem cria uma barreira, né, em si. Isso a gente vê nas relações de time, de política. Não tem mais mediano. Você me fecha no trânsito, não tem discurso. Eu saio com uma arma, que agora pode. Eu saio com uma arma e te dou um tiro. Não tem mais palavra ali mediando. Né? Eu torço para um time, você torce para o outro, eu faço uma brincadeira, você faz outra, e aí o álcool também ajuda a diluir um pouco a linguagem, e eu te dou um soco na cara, não tem mais palavra. Olha que primitivo isso. Nós estamos trazendo cada vez mais um ranço pré-totêmico, dessa fantasia de um gozo absoluto, mas a gente esquece que isso é perverso. Que para ter esse gozo absoluto já perdido na civilização, porque não é possível, eu preciso aniquilar o outro. As minorias, para que a minha maioria, né, continue perpetuando. Olha como a gente consegue. Estou tentando, Hugo, por favor. É muito complicado. Eu me ferrei, né? Porque é muita coisa. À vontade. Mas olha como a gente está passando nisso, né? O amor e o ódio como paixões, né? Os afetos em si, né? Essa política dos afetos, a gente precisa entender que por mais, né, além da política ser pensada com um circuito de bens, de valores, de capital, a gente pode pensar nesse circuito de afetos, de desamparo, de medo, de esperança, que aquilo que está circulando nessa coletividade encontra acolhimento em um discurso ou outro político. Por isso que legitima. Por isso que aquele discurso político encontra ancoragem no eu.
Por isso que quando eu legitimo aquele que profere um discurso de ódio, de segregação, significa que aquele discurso tem acolhimento no eu. Está em mim isso. Aquele que nega a alteridade significa que eu nego mesmo. E agora tem um que diz que vai acabar com os privilégios, com os direitos do outro, né? Confunde direito com privilégio, os direitos do outro. Então eu me sinto representado, porque no fundo eu acreditava que eu era melhor mesmo. Que o outro não é tão bom assim. Né? E isso é um trajeto muito arriscado, é um caminho muito difícil. Né? Desculpa, não sou muito otimista nisso. Né? Freud, só para encerrar, tô acabando. Freud tem um texto chamado Futuro de uma Ilusão, né? Que ele colocava o pensamento religioso como ilusões. Ele dizia que o futuro da ilusão é acabar porque a ciência ia prevalecer, né? Ia destituir essa ideia ilusória, né? de um destino, de uma metafísica substancialista, etc. Né? Lacan tem um outro texto, né? Que ele vai contrapor Freud, que se chama O Triunfo da Religião. Lacan diz justamente o contrário, que no final, da Lacan, quem vai triunfar é a religião mesmo. A intolerância mesmo. Por quê? Porque são essas que fornecem um sentido. São essas que fornecem consolo, que a gente não encontra na ciência. A ciência afirma o desamparo. A religião nega o desamparo. Não tem desamparo. Por quê? Porque tem uma promessa divina. Porque tem um sentido, um destino já pensado teleologicamente por uma consciência. Eu não entendo, mas alguém pensou nisso. Conseguem perceber? A ciência afirma o desamparo. A ciência diz, nós não sabemos, a gente vai ter que pensar o que está acontecendo. Não foi isso que aconteceu nesse vírus? O que a ciência disse? Nós somos atropelados. Eu ainda estou entendendo qual foi o caminhão que me atropelou. E agora a gente vai ter que entender, estudar esse vírus para pensar. Não tem, é desamparo mesmo. Só que é uma resposta, olha que interessante. A afirmação do desamparo possibilita uma resposta emancipatória. Isso se aproxima muito com o processo de análise. A negação do desamparo, o tamponamento do desamparo, a partir de uma entrega de sentido, ela nos coloca em uma posição de servidão. Porque tem o outro. O desamparo não tem o outro, não tem o sentido. Vou ter que me virar, vou ter que fazer alguma coisa com isso. Porque o mundo não está muito preocupado comigo. Eu não tenho todo mundo para me proteger. Né? O desamparo em Freud é o Hilflosigkeit. Hilf, ajuda. Lose, perdida. O Keit é o que dá a conotação de substantivo à palavra. Né? Então a questão do desamparo não é ter ou não ter. É negar ou afirmar. O desamparo é estrutural. Agora, quando se nega, né, a gente nega porque tem um discurso acima, alguém que promete gozo, alguém que promete consolo. E para esse personagem eu preciso ser obediente, eu preciso servir e eu preciso temer. Na negação do desamparo, a gente precisa se emancipar, porque não tem o outro que vai cuidar. A gente vai ter que se virar. Ou seja, é um processo emancipatório. Agora, a gente percebe que o discurso, né, isso é a visão de Lacan, o discurso de religioso que nega o desamparo, ele é muito mais sedutor do que a posição, por exemplo, científica, que afirma o desamparo. E a gente vai se organizando nisso. Né? Muito bem, Hugo, para não ser cortado, não ser castrado aqui no meio, acho que a gente vai parar por aqui. Mas, e o Instagram faz isso, né? Faz. O Instagram faz isso, né? Ele é bem castrador. Professor, eu queria agradecer pela exposição. Eu sempre digo que a preferência é do professor falar. Então, alguns professores assim ficam com receio. Não, tem que deixar um tempo para Hugo fazer perguntas. Não se preocupe, pode falar mesmo à vontade, não tem problema nenhum. Resta aí algo em torno de 5 minutos. Eu separei algumas perguntas aqui, não vai dar para fazer todas. Mas primeiro algumas observações. Tem alguém perguntando, há algum artigo do William que fala sobre esse assunto? Você tem algum artigo que fala sobre isso? Estão perguntando aqui.
Tem artigo, tem capítulo de livro. Posso passar depois, né? Qualquer coisa, me achem aí no Instagram, me mande uma direct que eu encaminho os links, não tem problema. E até mesmo porque a live fica salva, né? Então, assim que acabar, a live vai ficar no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. E eu marco o professor. Então, é só você ir lá na página dele, entre em contato, ele responde, ele é solícito, ele é rápido. É um dos poucos professores que responde assim automaticamente, é muito rápido, inclusive. Queria agradecer. Eu publicava alguma coisa, ele já republicava automaticamente, né? Então, ele vai responder, pode ter certeza. Não sei se você viu hoje, professor, que saiu uma pesquisa Ibope. Chegou a ver o resultado? Não, já bota a mão na cabeça que é desesperador. 40% dos entrevistados consideram aquele que não se pronuncia o nome como bom ou ótimo. 40%. 50% confiam nele. 50% confiam nele. E eu vou fazer uma pergunta em cima disso. Esses problemas pessoais que não foram resolvidos no âmbito privado, transforma isso no âmbito público, um tipo de gerenciamento da perversão. Ou seja, eu no âmbito particular não resolvi, eu me torno, vamos supor, um governante, aqui vamos elucubrar que um governante, e ele se torna um governante perverso pelas faltas que ele não conseguiu resolver ao longo de sua vida. 3 minutos para responder isso. Primeiro que é assustador mesmo, né? Realmente assustador, porque mostra justamente a nossa precarização simbólica, a nossa ignorância política. É uma coisa que eu gostaria de falar, talvez da ignorância como uma paixão do ser, né? Amor, ódio e ignorância são 3 paixões do ser, e mostra justamente que não é sobre um projeto político. Isso é muito importante, porque já independe do que ele faz ou não faz, do que ele pensa ou não pensa, a comunidade política, a ecologia, já independe disso. Já independe disso, né? Depende justamente daquilo que ele representa. Não é sobre aquilo que ele projeta, é aquilo que ele representa. Ele representa todo o meu rancor. Ele representa meu ódio. Eu ganho representatividade. O meu ressentimento tem uma acolhida ali, que até então estava parado, porque não tinha um discurso social. Ou seja, possibilita essas perversões. Eu não posso dizer que todo mundo é perverso, mas o neurótico também é capaz de perversões, né? Porque é justamente o perverso que legitima. Eu acho muito precário dizer que esse personagem é louco, né? A gente precisa respeitar a loucura. Isso é uma perversão. Ele é um sociopata. Ele é um perverso. E o perverso sabe muito bem o que está fazendo, né? Mas o neurótico, né? Ele é muito seduzido com esse poder, com essa promessa de gozo do perverso. Porque o neurótico também tem essas saídas, né? Esses afetos negativos. E agora Jin Zun, né, o outro que representa agora esse substituto do pai da horda, diz que pode. Eu gosto. É só acabar com o PT, matar gay, isso. O que isso quer dizer? Que isso já estava no eu, gente. Isso é autobiográfico, isso é sintomático, isso não tem volta, não, como diz os adolescentes, não dá mais para desver. Não dá, a gente viu isso. A ferida está exposta, né? Perdeu o pudor, Hugo. Perdeu o pudor, né? Eu vi isso, acho que vai ser cortado. Olha que interessante, estava vendo o Fantástico. Olha que bacana. A Globo está pagando muito pelo que ela fez, né? Mas rapidinho, o Fantástico mostrou um cara que achou 30 mil reais num cofre. Ele é pobre, trabalhava com... E ele devolveu, né? Olha, vamos exaltar. Aí a Globo, claro, vão fazer uma pesquisa com isso, né? Quem que devolveria... Sabe o que saiu? Que 76% não devolveriam. Até o pudor foi perdido, Hugo. Porque eu não estou falando que todo mundo devolveria, mas fingiria, pelo menos. Mentiria, pelo menos, né? A perversão, isso é arriscado, porque a perversão
tá gerando um sinônimo de status, tá gerando um sinônimo de personalidade forte, né? Ah, ele tem de coragem. E isso é muito arriscado, tá bom?